Olá pessoal, estamos aqui no Aruba Happy Hour, estou aqui com o Marcos Mena, Opa! Fábio Torres, Olá! e a gente tem um assunto legal aqui para falar hoje, que é o IAP, né? Uma das tecnologias aí mais legais que a Aruba tem. Mas aí, o que é exatamente o IAP? O que a gente pode, uma forma didática fácil da gente explicar para o pessoal o que exatamente é o IAP? Legal. Basicamente o IAP é o nome que a gente dá aí para o Instant Access Point, né? E é uma solução onde a gente consegue montar uma rede Wi-Fi basicamente sem controlador wireless físico, né? Então a gente pode ter aí algumas dezenas de access points de qualquer modelo e todos trabalhando no mesmo cluster e fornecendo aí o acesso Wi-Fi para aquela empresa ou para aquele cliente. Essa questão da controladora é legal porque é uma controladora meio virtualizada, né? Exatamente. E aí fica sempre aquela dúvida, onde está essa controladora, né? Está instalada em alguma máquina, está na nuvem, onde é que está essa Isso é uma boa pergunta, porque os clientes às vezes não entendem exatamente onde que está, quem faz o papel da controladora, porque não é porque é uma solução controllerless que ela não tem a controladora. Exatamente. Mas a controladora não está na nuvem, ao contrário de alguns outros fabricantes que fazem umas soluções diferenciadas aí, para a gente não citar aí, mas a nossa está embarcada dentro do próprio AP. Então qualquer AP desse aqui, na hora que você vai instalar o primeiro, ele vai se auto-colocar, se auto-configurar como controladora virtual da sua rede. É legal que a gente está vendo aí um pouquinho da interface de gerência dessa controladora, né? E é legal que assim, todos os APs que você vai conectando na rede, eles vão automaticamente sendo... eles vão entrando nessa controladora, né? Exatamente. A primeira se auto-intitula Master da nossa rede, e as demais a gente vai... liga ela na rede, ela faz uma busca, encontrou uma controladora, ela simplesmente entra como slave daquela controladora que já está tomando conta daquele ambiente. Uma outra dúvida que fica, o pessoal pergunta bastante assim, em quantos APs eu posso construir, né, um ambiente como esse sem controladora? A Aruba ela fez alguns testes e homologou uma solução com até 128 access points em um único cluster. Ou seja, de um access point até 128, Perfeito. Qualquer número eu vou ter a controladora centralizada, gerenciando. A gente está vendo aí, gerenciando, aparecem os clientes conectados. Dá para ver exatamente qual é o access point que aquele determinado cliente está conectado. Tem uma outra característica que esse cluster ele suporta aí também no máximo 2.000 usuários, né? Além dos 128 access points, que foi o número homologado, 2.000 usuários também. Até complementando o que o Miller comentou, né, do controller virtual, a gente tem uma alta disponibilidade numa rede dessa, porque a partir do momento que esse master, esse controlador virtual, esse access point parou de funcionar, qualquer outro dentro desse cluster assume o papel de controller virtual. Exatamente. E os clientes que estão conectados nesse master que porventura caia, ele não necessita de uma reassociação. Não. Ele não perde a conexão com o Wi-Fi, ou seja, para o usuário é totalmente transparente. Totalmente transparente. Um outro detalhe é esse limite de 128 ou 2.000 usuários não quer dizer que se tiver mais do que isso a gente tem que migrar para uma solução com controladora, não é, Eduardo? Exatamente. Se a gente tiver que aumentar esse número, basta a gente separar em clusters diferentes e a gente consegue crescer mais ainda. Crescer essa solução. E agora, aí já vai uma outra questão interessante. E se eu quiser migrar para uma controladora física, né? Ou seja, Perfeito. Eu tenho um ambiente com IAP e agora eu necessito migrar para uma controladora física. Isso é tranquilo, isso é simples? Essa é uma característica importante dos nossos access points, né? Uma vez o IAP ele está trabalhando no modo instant, a gente consegue convertê-lo para trabalhar no modo campus. E aí ele passa a ser gerenciado por um controlador wireless físico, né? Então é interessante que o cliente tenha essa proteção de investimento, essa flexibilidade. O hardware é flexível, né, nesse sentido. Ou seja, o segredo está no software embarcado no access point. Exatamente. Isso eu acho que proteger o investimento é a palavra mesmo, que nem o Fábio falou, né? Você compra um hardware e você pode colocar ele, fazer a implantação dele em qualquer modo de operação. Pode ser no instant, pode ser no modo com controladora, pode ser no modo remote AP.
que isso é um assunto para uma outra, Exatamente. para Um assunto legal para outro, outro happy pra hour. um outro bate-papo nosso, mas você protege o investimento. Você não tem que trocar de hardware para fazer isso. Tá tudo, qualquer modo de operação está dentro do software da controladora. Inclusive eu consigo mudar para campus, voltar para IAP no Exatamente. momento que eu quiser. Né? E tem alguns recursos legais, né, nessa controladora do IAP. Eu posso fazer um portalzinho guest, né, criar uma rede guest dentro desse... Posso ter o portal de autenticação de visitantes dentro do IAP. Do IAP. Eu tenho um filtro de conteúdo, de aplicações, né? Temos também, tem um serviço na nuvem, a gente faz a consulta de categorização de sites para cada acesso de cada usuário, a gente consegue fazer esse filtro de conteúdo também. E tem uma outra questão importante, a questão da gerência, né? Tanto se eu usar o Aruba Central ou o Airwave, eu posso gerenciar os clusters de IAP. Sim. Naquele cenário que o Miller estava comentando, se eu tiver mais do que um cluster, né? Eventualmente a gente pode pegar um cliente que tenha várias lojas espalhadas aí pelo país e precise montar vários clusters, né? Então aí entra a figura da camada de gerenciamento, né? Por exemplo, Aruba Central, o gerenciamento na nuvem, onde a gente consegue de forma centralizada gerenciar todos esses clusters, todas essas lojas, todos esses equipamentos. Mas eu acho que cabe um tema, sim. um happy hour específico. Aruba Central e Airwave assim. vão ser outros dois temas que a gente vai falar bastante aqui, mas é importante saber que o IAP está totalmente integrado com qualquer um dos dois. Com relação a isso. Gente, tem uma característica legal também, que é a gente poder ter visibilidade e controle de todas as aplicações que os usuários estão utilizando na rede Wi-Fi, né? A gente chama de APPRF, né? Basicamente, cada access point desse tem uma característica que a gente chama de DPI, onde basicamente é uma funcionalidade de firewall embutido nesses equipamentos, onde a gente consegue analisar os pacotes, identificar as aplicações que esses usuários estão utilizando, ter a visibilidade e o controle em cima disso. Então é um grande diferencial nosso em relação aos nossos concorrentes. E outra coisa importante também, o acesso à gerência é bem simples, né? Porque qualquer IP que eu digitar de qualquer access point, eu caio na console de gerência. Exatamente. Né? E além disso, eu posso criar um IP específico só para console. Exatamente. Que facilita bastante a vida do usuário, que qualquer máquina IP, na rede, via um browser, você consegue acessar. O IP do Access Point 1, IP 2, eu crio um terceiro virtual só para controlador. É isso aí. Perfeito. Para no caso que se morra a master, você não tem que mudar o IP da gerência, ele continua o mesmo IP de gerência. Tem um outro assunto aqui que a gente também vai falar bastante do happy hour. Aliás, o happy hour tem bastante assunto aí para a gente conversar, mas o ClearPass, né? É uma tecnologia importante. E tem alguma limitação integrar o ClearPass com o IAP? De jeito nenhum. A solução de IAP é totalmente integrada com o ClearPass, então a gente pode fazer o controle de acesso dos usuários pelo ClearPass. Basta que na configuração do IAP a gente direcione para o ClearPass fazer esse papel de controle de acesso. Ou de um portal de visitante mais detalhado, essas coisas, mas também é um assunto para um outro bate-papo aqui, porque ClearPass a gente vai se estender bastante aí para detalhar essa solução. A Aruba ela tem uma família grande de access points, né? Quando a gente fala em IAP, eu tenho modelos específicos que podem trabalhar nesse modo IAP? Na verdade, todos os access points aí toda a nossa família. Todas as nossas famílias podem trabalhar falando em Wave 1, Wave 2, série 200, série 300. Perfeito, AC Wave 1, AC Wave 2, padrão N, todos eles podem trabalhar no modo de operação instant, né? Exatamente. Agora, imaginando um modelo de negócio onde a gente poderia posicionar muito bem o IAP, né? Você comentou, achei legal, uma rede de lojas, né? Poderia criar um cluster de IAP em cada loja e do ponto central eu gerencio toda essa infraestrutura de IAPs. Perfeito. A gente tem um outro case bem interessante que é um shopping center no interior de São Paulo, onde a gente tem distribuído lá mais ou menos de 95 a 100 access points, fornecendo acesso para o público que frequenta o shopping, e tá todos esses equipamentos num único cluster também. Então é um outro case interessante onde a gente pode aplicar esse tipo de solução. E a gente vê que é legal porque não tem necessidade de instalar nada no data center, né? É só posicionar os APs nos locais determinados e você já tem toda a gerência através dessa controladora virtual. É isso aí.
Tem vários benefícios numa solução dessa. A gente falou de várias características técnicas importantes para uma rede Wi-Fi. A gente está falando de integração com gerência, estamos falando de segurança, estamos falando de alta disponibilidade. E no final do dia, a gente consegue, através de uma solução econômica, entregar uma boa experiência para o usuário. Acho que esse é o grande objetivo, né? Para o usuário, eu acho legal também para a equipe de TI, né? Porque Perfeito. o gerenciamento é bastante simplificado. Perfeito. Né? A gente está vendo aí um pouco aí na tela também como é console de gerência do IAP. E a gente vê que é bem simples de você criar um SSID, você buscar um usuário conectado, Sim, isso é ver totalmente... a qualidade da conexão. Qualidade tanto do RF quanto da conexão do usuário, ele consegue mostrar tudo pra gente, criar um SSID novo. Inserir novos APs, né, numa estrutura. A gente tem vários templates que você basta seguir um next, dar um nome para a rede, tipo de autenticação, ele já sai divulgando aquilo em todos os APs dentro do cluster. Bem simples. Super simples. E aí fica só uma dúvida aqui pra gente encerrar, né? IAP ou IAP? IAP, Instant AP, isso o freguês decide. O importante é que, independente do nome, a solução funciona e funciona muito bem. Com qualquer nome ela vai funcionar 100%. Legal. Isso aí. Pessoal, esse foi o Happy Hour de hoje. Obrigado aí pela participação de todos. A gente volta com muito mais aqui, com Airwave, com Aruba Central, com ClearPass. Tem muita coisa pra gente falar aqui. É isso aí. Legal, Edu, legal, Miller. Valeu. Obrigado, Obrigado, pessoal. pessoal. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.